Bíblia diz, aleluia, que quando ele tocou, aleluia, ali ele morreu. Aleluia, glória a Deus. O que era a arca de Deus, igreja? A presença. É a presença de Deus, igreja, que habita em mim, que habita em você. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, igreja, que a Bíblia vai dizer: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, aleluia. Mas, pastora, ele tocou apenas numa arca, pastora. Ah, se você soubesse, aleluia, o significado daquela arca, aleluia. Aleluia, se Saul não soubesse o significado daquela arca, ele não teria tocado, aleluia, e ele também não teria morrido. É por isso, igreja, que muitas vezes tem pessoas tocando onde não deve. Tem pessoas tocando na menina dos olhos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo: não toca na menina dos meus olhos. Não toca, não toca naquele que eu escolhi. Não toca naquele que eu ungi, porque grande vai ser o meu ai na vida dele. Aleluia, então não toque. Louvado seja. Por mais, aleluia, que o louvado seja o nome do Senhor, que aquele homem quisesse, aleluia, está ajudando a erguer a arca, aleluia, para que ela não caísse, mas ali ele se prejudicou, porque ele meteu a mão aonde não devia, igreja. Então, se o Senhor, aleluia, falou ou está falando para você: não meta a mão, então é melhor você obedecer do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. Porque lá, louvado seja o nome do Senhor, igreja, em Romanos 8:19, aleluia, nós temos que ter testemunho, né? Romanos 8 vai dizer assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é que aguarda? São as criaturas. Aguarda o quê? A expectativa dos filhos de Deus. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Se você é cristão, então certamente alguém lá fora vai estar de olho em você, no seu testemunho. Porque aonde você chegar, você tem que dar testemunho. Você tem que ter presença. Você tem que levar a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por que, igreja? Na vida de Davi não foi diferente. Aonde Davi andava, louvado seja o nome do Senhor, Davi, ele levava, aleluia, a alegria, aleluia, de saber que ele servia a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas ele se alegrou mais ainda quando ele soube, aleluia, ali da arca, aleluia, que estava ali na casa do Senhor, aleluia, na casa de Obed-edom, glória a Deus. E ele se alegrou, ele se dançou, ele se expressou na presença do Senhor. Aleluia. E o que eu aprendo lá também, aleluia, igreja, esta noite, com a experiência de Obed-edom, é que ele vai nos ensinar, aleluia, 3 lições, aleluia, para a nossa família, né? A primeira é que uma casa que recebe a presença de Deus, está lá no verso 10, aleluia, que vai dizer assim: glória a Deus. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E aí é uma casa que recebe a presença de Deus. E a casa que recebe a presença de Deus, igreja, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem, aleluia, a presença de Deus que faz a diferença no dia a dia, igreja. Por mais, aleluia, que, aleluia, o cristão, ele tem as lutas, tem as dificuldades, vem as enfermidades, aleluia, a perseguição. Mas aonde tem a presença de Deus, ali tem abundância de alegria, tem abundância, aleluia, da previsão, da provisão de Deus naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, igreja, que tem lugares que você entra, que não é para você entrar, que quando você entra, aleluia, você já sente um peso espiritual, você sente algo estranho, você sente que algo não é normal ali naquele lugar, e você entende ali que há uma luta espiritual. E se você tem a presença de Deus, aleluia, a tua presença, ela vai
incomodar. Ela vai incomodar aonde você chegar. Porque muitos vão olhar, vão julgar, vão criticar. Aleluia, porque não estão gostando, aleluia, que você está buscando. Não estão buscando, não estão gostando, aleluia, de te ver de pé, de te ver buscando, de te ver adorando. Não estão buscando, não estão gostando, aleluia, porque você está agradando, aleluia, o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Mas não se incomoda, a igreja, aleluia, com a voz, aleluia, negativa, porque o que vai importar, aleluia, é agradar o coração de Deus, aleluia. Na vida dela, transforma, muda, cura, sara, por dentro e por fora, que em questão de dias ela já está louvando, está pregando, e quem não conhece vai dizer que ela já tem há anos pregando e louvando. Por quê? Porque aceitou a palavra, aceitou a presença dentro de si. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, igreja? Porque isso chama-se a essência do Espírito Santo, o primeiro amor. Porque quando nós temos o primeiro amor, aleluia, nós somos mais cheios da presença. Nós queremos mais. Quanto mais nós buscamos, mais nós queremos. Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. É assim o primeiro amor. Glória a Deus. É assim ou não é? Para você, aleluia, que está hoje aqui. Mas quando você começou o seu primeiro namoro, né? O primeiro namorado, a primeira namorada, você nunca esqueceu. Por quê? Porque foi o primeiro, foi a primeira. E eu creio que você, por ser o primeiro, você queria estar ali junto. De tanto você querer bem, você queria estar junto. Mas a partir do momento que você vai desgostando, você vai querer se distanciar, porque não está mais te agradando. Você não está mais gostando. Então você vai se distanciando, né? E procurando outros meios. E do mesmo jeito é assim com amor a Deus, né? Tem pessoas que quando conhecem é aquele amor sublime, né? Aquela essência de Deus na sua vida. Mas se ela não estiver buscando todos os dias, se alimentando da palavra, igreja, ela vai se afastando da presença. Hoje ela não ora, amanhã ela não vem para a igreja, depois ela não vem para o círculo de oração, depois ela deixa tudo. Porque é assim, ninguém deixa, aleluia, a presença no mesmo dia, mas é um degrau, né, que vai caindo. Em vez de subir, está descendo, né? Então que nós venhamos, igreja, voltar à essência do primeiro amor nas nossas vidas. Que nós venhamos, aleluia, pegar, aleluia, esse exemplo de Davi, aleluia, de se expressar, aleluia, na presença do Senhor, sem se incomodar com quem está olhando, com quem está criticando, aleluia. O que importa é que você esteja louvando e adorando de coração, porque a Bíblia vai dizer que tem muitos que estão louvando, estão adorando, mas só de lábios, porque o seu coração está longe da minha presença. O que adianta eu louvar de lábios se o meu coração não está em Deus, se eu não tenho a presença de Deus na minha vida, né? Então que esta noite, igreja, nós venhamos fazer a diferença, assim como o Davi fez, aleluia, porque as pessoas, elas veem, louvado seja o nome do Senhor, em você, aquilo que você permite que elas vejam, né? Mas aquilo que você não permite que elas vejam, só Deus vai ver. Ah, porque a pastora não está vendo, não. O pastor não está vendo, não. Mas Deus vê, igreja. Os olhos de Deus é como chama de fogo, né? É chama de fogo. Ninguém se esconde dele. Eu estava falando para o pastor essa manhã que eu tive um sonho. E infelizmente eu acordei no meio do sonho. Eu queria voltar a esse sonho e não consegui. Eu estava sonhando, igreja, que eu via Jesus, né, essa manhã. Ele estava todo de branco, uma bata branca. Chega, eu fico toda arrepiada só de contar. E ele estava caminhando. E quando eu olho para aquele homem, eu só via aquele homem de branco passando, e ele estava ali abraçando alguém, e era uma mulher. Só que eu não conseguia ver o rosto dele, eu só via daqui para baixo, né? Aquelas vestes brancas, grande, bem iluminada, e eu ficava maravilhada com aquilo que eu via, porque
o que veio na minha mente, igreja, quando eu vi ali a imagem de Jesus, porque para mim foi uma visão, né? Jesus, ele andava ali e uma mulher corria e abraçava. Aí naquele mesmo momento veio na minha mente a mulher do fluxo de sangue, né? Onde ela ia até Jesus e ela dizia: se tão somente eu tocar, se somente eu tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E quando eu vi aquela imagem linda, aí veio essa mensagem no meu coração: se eu tocar, eu serei curada. Mas aí, igreja, foi um momento tão bom, tão maravilhoso, que de repente o meu telefone começou a tocar. 6:30 da manhã, meu celular tocando. E eu acordei, desliguei, rejeitei a ligação, querendo entrar, voltar no sonho de novo, mas não consegui. Mas a experiência, igreja, foi tão real, né? Como se Jesus realmente estivesse passando por aqui, né? E Jesus, ele estava ali para receber, aleluia, quem quer que passasse por ele e quisesse receber a sua cura, quisesse receber o seu milagre, porque ele abraçou aquela mulher de tal forma que eu me senti ali no lugar daquela mulher e eu dizia: como eu queria estar no lugar dela ali, né? E foi quando veio aquela mensagem, a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela padecia, igreja, daquela enfermidade. Mas o importante, igreja, não foi, aleluia, quando aquela mulher chegou até o Senhor, que ela tocou, né? Porque o povo que andava com Jesus era muito. Sempre onde Jesus andava era aquela grande multidão, porque aonde Jesus passava tinha milagre, tinha cura, tinha, aleluia, tinha coisas sobrenaturais acontecendo, né? Então, quando o povo, louvado seja o nome do Senhor, por um momento quis impedir que aquela mulher tocasse no Senhor, porque a multidão impedia dela chegar, mas ela chegou até o mestre, até o dono da cura, até o dono do milagre. Ela chegou, mas aleluia, ali no meio daquela caminhada ele vai parar, porque ele está andando com a multidão, mas ele para e ele vai questionar, ele vai dizer: quem me tocou?